Em sessão. E Vossa Excelência, para ter assistido, o doutor Glauber também acordou cedo, né? Vossa Excelência para assistir. Sim. Eu soube que bombou a audiência nesse horário. Obrigado. Não temos nenhum outro que independa de pauta. Tem aqui o recurso criminal número 4664, origem Lagoa Danta, 15ª Zona Eleitoral. Relatoria Dr. Vladimir Capistrano, revisor Dr. José Dantas de Paiva. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, o recorrido Diego Alain Bezerril Souto, o advogado Dr. Felipe Cortez, e, como já disse, é um recurso criminal. Está em mesa? Está sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. E teremos sustentação oral. Trata-se de recurso criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral que, julgando conjuntamente as ações penais 4664/2015 e 7551/2014, esta última, pensada a primeira, rejeitou as pretensões punitivas propostas pelo ora recorrente em desfavor de Diego Alain Bezerril Souto, que é o recorrido. Na origem, o ora recorrido e Gilson Pereira da Silva foram denunciados nos autos da ação penal 4664 como incursos nas penas do artigo 350 do Código Eleitoral em relação ao Gilson e 299 e 349 também do Código Eleitoral, no que toca ao primeiro, o Diego. Isto nos autos da ação penal 4664. De acordo com a exordial acusatória, o ora recorrido, além de ter fornecido documentação adulterada, cópia de fatura da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, CAERN, no afã de subsidiar a transferência do domicílio eleitoral de Gilson Pereira da Silva, prometeu a este benesse em troca de seu voto em favor de sua futura candidatura ao cargo do vereador do município de Lagoa Danta. Após requerimento ministerial, a juíza eleitoral determinou o apensamento aos autos da ação penal 7551/2014. Nesta, o ora recorrido foi denunciado apenas pela prática do crime previsto no artigo 349 do Código Eleitoral, que teria sido levado a cabo mediante a falsificação e fornecimento de documento particular com vistas a viabilizar a transferência de domicílio eleitoral de Givagner Dantas Silva. Os acusados Givagner Dantas Silva e Gilson Pereira da Silva, que eram os eleitores, aceitaram e cumpriram integralmente acordo de suspensão condicional do processo, o que resultou na extinção da punibilidade de ambos. Em sede de julgamento conjunto das ações, o réu Diego Alain Bezerril Souto foi absolvido de todas as acusações, sob o fundamento de inexistência de acervo probatório suficiente e robusto a confirmar a autoria delitiva. Tese a qual se opõe o órgão ministerial, sob o argumento de que os elementos de prova constantes dos autos, notadamente ligações telefônicas, depoimentos dos correios e parentesco dos titulares das contas de fornecimento de água com o ora apelado, formam um todo coeso e seguro a confirmar as imputações deduzidas nas respectivas denúncias. Apesar de regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer inalbis o prazo ofertado. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. O doutor Felipe falará pelo recorrente, com o tempo regimental. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, falo pelo recorrido. Recorrido, então desculpe aqui, doutor Kleber, quer fazer uso da palavra? Já apareceu nos autos, então Vossa Excelência tem o tempo regimental, desculpe. Senhor presidente, doutor Kleber, bem-vindo novamente. Senhores desembargadores, eu vou ser bem breve aqui na sustentação oral, até porque a doutora Tatiana Sokolowski, que é uma juíza bastante rigorosa, foi quem julgou o processo e absolveu o recorrido. Mas o que aconteceu foi o seguinte: 2 eleitores
utilizaram-se de documentos falsos, contas de luz e de água, para transferir o seu domicílio eleitoral para Lagoa D'Anta. E disseram, quando flagranteados no cartório eleitoral, que uma pessoa chamada Diego teria cooptado os dois, entregue a ele os documentos e levado ao cartório eleitoral para fazer a transferência. Na época, havia, em 2012, uma quantidade muito grande de transferência eleitoral e que chamou a atenção do Ministério Público lá e se fez uma varredura nessas contas e se descobriu que vários endereços, muitas pessoas moravam no mesmo endereço. Foi ajuizada a ação penal. Eu não vou me ater muito aqui ao crime do artigo 299 do Código Eleitoral, porque esse não foi nem citado na instrução, nem as testemunhas foram perguntadas sobre compra de voto. Então, essa parte eu não vou perder tempo com isso. Vou focar mais na parte das contas e na falsidade do documento. Aí o que aconteceu? Na instrução do processo, antes de iniciar a instrução, os dois eleitores que usaram os documentos falsos para tentar transferir o domicílio eleitoral aceitaram a suspensão condicional do processo e cumpriram a suspensão condicional do processo. E aí o juiz marcou a instrução do processo. Quando chegou na audiência de instrução, o juiz abriu a audiência, o Ministério Público, eu e o acusado e o Givagner. Eu, audiência no interior, não é nem porque é no interior, mas eu não costumo usar no meu dia a dia o paletó e a gravata. Eu vou de camisa. E quando iniciou a audiência, que o juiz começou a perguntar ao acusado, não sei se o doutor Vladimir teve a oportunidade de assistir à audiência, mas em vários momentos da audiência, o Givagner, começou a se dirigir a mim como se eu fosse Diego, o acusado. E, uma certa altura, eu disse a ele que eu não era o acusado, eu era o advogado. E o juiz, então, perguntou ao réu quem era Diego, e o Diego, que estava presente na audiência, disse: sou eu. Todavia, neste momento, o acusado informou ao juiz que Diego, que estava sentado na audiência, não era o mesmo Diego que tinha entregue os documentos a ele. Não era o mesmo Diego que tinha requerido a alguns eleitores que transferissem o seu domicílio eleitoral. E este Diego nem era candidato. Veio a ser candidato depois. O Ministério Público insistiu na continuidade do processo, inclusive a audiência de instrução foi suspensa, porque alegava o Ministério Público que os endereços constantes das contas utilizadas para transferência eleitoral eram endereços dos tios de Diego acusado no processo. Oportunidade em que Diego explicou que a cidade muito pequena, os tios dele tinham posição política diversa da dele e que muito provavelmente alguém teria usado esse endereço com o intuito de, com essa coincidência, prejudicar Diego. Veio então, depois de suspensa esse ato da instrução processual, quando o Givagner não reconheceu o Diego, o juiz mandou quebrar o sigilo telefônico para saber se tinham telefones cruzados entre Givagner e Diego, que na ocasião da audiência era vereador e presidente da Câmara de Lagoa D'Anta. E descobriu-se que os telefones que se cruzaram no momento da instrução processual partiram de telefones da Câmara Municipal, de celulares que estavam agregados à Câmara Municipal, mas que não eram do Diego presidente. Ou seja, com esse conjunto probatório, a defesa defendeu que não havia prova da materialidade do delito, porque os eleitores confessaram que usaram esse documento falso, inclusive aceitaram a suspensão condicional do processo, mas não havia prova da autoria quanto a Diego, e que foi a tese acolhida pela sentença, em que a juíza diz:
no caso em questão, não há prova nos autos. Por quê? Em que pese o esforço empreendido nesses autos para demonstrar a ligação entre os réus, não enxergo prova suficiente para chancelar a acusação de Diego Alain Bezerril ter falsificado documento particular em troca de voto. Ainda que se conhecessem, o que não ficou totalmente demonstrado, já que os números telefônicos apresentados após a quebra do sigilo eram da Câmara de Vereadores e não do próprio Diego. Ainda assim, não seria seguro afirmar que Diego Alain seria o autor do crime do artigo 349 do Código Eleitoral. Aqui também restou a indagação. Quem foi o autor da falsificação? Não há, no direito penal, não há espaço para dúvidas. As provas devem ser certas. Isso foi o que pontuou a juíza. Por quê? Não há nenhum liame probatório entre o conjunto probatório formado nos autos e a conduta de Diego acusado. Com essas considerações breves e com os próprios fundamentos da sentença, é que se pede a manutenção de improcedência da acusação. Obrigado, doutor Felipe. O relator, como vota? Senhor presidente, demais julgadores, o recurso interposto diz respeito a dois processos distintos que, em determinado momento, passaram a ter tramitação conjunta, ocasião em que o segundo foi apensado ao primeiro. São eles a ação penal 4664, em sede da qual o ora recorrido responde pelos crimes tipificados no artigo 299 e 349 do Código Eleitoral, e a ação penal 7551, na qual foi imputado ao ora recorrido a prática do crime descrito no artigo 349, também do Código Eleitoral. Dito isso, passo a analisar o recurso de acordo com as imputações constantes de cada ação penal, de modo a estabelecer a minha convicção acerca da materialidade e da autoria. O primeiro ponto, falsificação de documentos para fins eleitorais, é o artigo 349 do Código Eleitoral, no que toca à ação penal 7551. Segundo o Código da Denúncia, em 9 de maio de 2012, último dia para fechamento do cadastro eleitoral, Diego Alain Bezerril Souto teria fornecido a Givagner Dantas da Silva comprovantes falsos de endereço, objetivando subsidiar a transferência do domicílio eleitoral deste para o município de Lagoa d'Anta. E aqui eu transcrevo o tipo penal. Continuo. Quanto à materialidade. Com efeito, urge de logo registrar sem controvérsia que o eleitor em referência, Givagner Dantas da Silva, recebeu de uma terceira pessoa, supostamente o ora recorrido, documentos falsos consubstanciados em faturas da Companhia de Água, CAERN, com endereço em Lagoa d'Anta, e da posse desses, no último dia para fechamento do cadastro eleitoral, requereu perante o competente cartório eleitoral a transferência de seu domicílio eleitoral para o referido município. No particular, importa trazer à baila o seguinte fragmento da sentença recorrida, e eu aqui transcrevo o trecho da sentença quanto à materialidade. Contra isso, não há provas a infirmar. O que se discute é se o ora recorrido, Diego Alain Bezerril Souto, forneceu ou não o documento falso utilizado para fins eleitorais, isto é, prestou ou não auxílio material à prática de inscrição fraudulenta por parte do alistando, o Correio Givagner. Nesse cenário destarte, cumpre de logo observar que os fatos que surgem da prova dos autos, embora contidos na quadra fática descrita na exordial acusatória, não correspondem ao tipo penal nela proposto, artigo 349 do Código Eleitoral, porquanto não dão conta da falsificação em si dos comprovantes de endereço, mas sim do fornecimento e utilização destes para fins eleitorais, prestação de auxílio material à inscrição fraudulenta. Razão pela qual é de rigor a aplicação de ofício do Instituto da Emendatio Libelli, para fins de enquadrar o fato imputado ao ora recorrido como o crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral, na modalidade de participação, que está prevista a participação no artigo 29 do Código Penal. E, nesse sentido, eu aponto precedentes acerca da possibilidade da Emendatio Libelli para imputar nova tipificação penal aos fatos que foram descritos na exordial sem alteração da quadra fática. Aponto precedente do Tribunal Superior Eleitoral
e também daqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, este da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro e julgado no dia 7 de abril de 2016. E também um outro da relatoria do juiz Francisco Eduardo Guimarães, julgado em 31 de julho de 2014. E continuo. No particular, ademais, insta a registrar entendimento jurisprudencial, segundo o qual não ofende o princípio do contraditório, sentença condenatória que, sem alterar a descrição do fato contida na denúncia, atribui-lhe definição jurídica diversa. Isso é precedente do Tribunal Superior Eleitoral. É dizer, ademais, que, sendo o entendimento assente no âmbito do colém do Tribunal Superior Eleitoral sobre a aplicação do referido instituto, a emendácio libelli, não há respaldo na alegação de nulidade por cesseamento de defesa em decorrência da ausência de intimação do acusado para manifestar-se sobre a emendácio libelli. E aqui é aquele velho brocado que o réu se defende dos fatos e não da imputação legal que lhe é feita. E passo a tratar da autoria desse crime de transferência fraudulenta na modalidade de auxílio que é imputada ao réu Diego. Consoante já consignado, em 9 de maio de 2012, Givagner Dantas da Silva, de posse de comprovantes de endereço fraudulentamente alterados para constar o seu nome como titular do contrato, dirigiu-se ao cartório da 12ª Zona Eleitoral e requereu transferência de seu domicílio eleitoral para o município de Lagoa d'Anta. Isso é fato incontroverso no processo. Para fins da presente via recursal, interessa assentar, com a certeza que se exige, se o ora recorrido, Diego, concorreu ou não para a inscrição fraudulenta em foco, mediante o fornecimento dos documentos falsos efetivamente utilizados para o fim delituoso. E entendo que a resposta é afirmativa. É o que se dessume da análise contextualizada dos elementos de prova coligidos. E eu aqui os aponto. Liame entre o documento falso utilizado e o acusado recorrido. Givagner Dantas Silva utilizou como comprovante de residência faturas da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte que indicavam o seu nome, de Givagner, como titular do contrato, tendo como endereço a rua Matias Oliveira, sem número, Lagoa d'Anta, com as seguintes matrículas. E aqui eu destaco a matrícula 59.15.752, conforme constam dos autos do inquérito 131.21 da Polícia Federal. Durante a instrução do IPL 908/2013, foi constatado que uma das matrículas indicadas, a 59.15.752, de fato se referia a imóvel localizado no endereço declarado pelo citado eleitor. Entretanto, o referido logradouro estava cadastrado em nome de Maria Gisélia da Silva Souto. É o que demonstra o conteúdo da folha 9 do apenso 3 do processo. E aqui eu trago exatamente a descrição dessa matrícula perante a Companhia de Águas. Em diligência realizada in loco por agentes da Polícia Federal, verificou-se que Givagner Dantas Silva não residia no local que declarou ser o seu endereço e que os verdadeiros moradores do lugar, há 18 anos, eram o casal Joana Dark Vidal Souto, Josoniel Guedes Lopes e os filhos destes. Em audiência de instrução realizada em 2 de fevereiro de 2016, a senhora Joana Dark Vidal Souto foi ouvida como declarante e afirmou ser tia do acusado, Diego Alain Bezerril Souto. E aqui eu transcrevo o depoimento da senhora Joana e também do senhor Josaniel, que aí é só uma dúvida quanto ao nome dele, se seria Josaniel ou Josaniel. Em alguns pontos do processo está Josaniel, em outros Josaniel, mas isso não invalida a prova colhida no depoimento judicial. E nesses 2 depoimentos é afirmado tanto o parentesco quanto que as pessoas de Joana e Josaniel residem naquele endereço e que o senhor Givagner nunca residiu naquele endereço e que sequer é conhecido dessas pessoas. E continuo. Agora analisando o liame entre o alistando, Givagner Dantas Silva, e o próprio acusado, Diego. Em atenção à diligência determinada, quebra de sigilo de dados telefônicos pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, foram apresentados relatórios da TIM Brasil, constantes da mídia de folha 151, prova da qual é possível extrair, no contexto dos autos,
como o seguinte cenário fático probatório. G. Wagner Dantas Silva é titular da linha de número 99447638. Fato esse que foi validado pelo próprio eleitor na audiência realizada perante o juiz. No dia 17 de dezembro de 2014, apenas 2 horas depois da citação do alistando para apresentar defesas nos autos da apresentação penal, foi realizada uma ligação do celular deste, de G. Wagner, para um dos telefones funcionais da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, que à época era presidida pelo recorrido Diego Alain Bezerril Souto. Foram ainda realizadas mais 2 ligações para o referido celular funcional, uma na mesma data da citação e outra no dia 23 de dezembro de 2014. Em 22 de setembro de 2015, foi lavrada a decisão do juiz OACO, por meio da qual, em acolhimento ao aditamento exordial acusatória, determinou-se a citação de Diego Alain Bezerril Souto, ato que restou cumprido 7 dias depois. No período da instrução do presente feito criminal, especificamente entre 18 de maio de 2015 e 27 de junho de 2016, houve intensa troca de ligações entre o número telefônico pertencente a G. Wagner e o número 8834-9377, de titularidade de Diego Alain Bezerril Souto, como informado por ele próprio em juízo, a saber, 50 ligações telefônicas entre o período de 18 de maio de 2015 e 27 de junho de 2016. Consoante, inclusive, está registrado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Não bastasse, tem-se que mais da metade dessas ligações telefônicas, precisamente 26 delas, foram realizadas durante os últimos 15 dias que antecederam a audiência de instrução agendada para a oitiva de G. Wagner. Audiência essa que ocorreu no dia 28 de junho de 2016. G. Wagner, após a audiência em que aceitou a suspensão condicional do processo, foi ouvido em juízo como declarante por 3 ocasiões. A primeira audiência, na qual foi proposta e aceita a suspensão condicional do processo, foi realizada em 25 de agosto de 2015. Na oportunidade, G. Wagner prestou declarações dando conta de que, por volta do final de abril de 2012, foi procurado por um cabo eleitoral do então pré-candidato a vereador da cidade de Lagoa d'Anta, de nome Diego, ao qual entregou cópias de identidade e CPF, objetivando viabilizar a transferência eleitoral inquinada. Passados mais ou menos 15 dias, ou seja, em 9 de maio de 2012, recebeu uma ligação do vereador Diego, que à época da instrução criminal, o acusado exercia o mandato de vereador, daí ele está se referindo ao Diego como vereador, já que na época ele ainda não era apenas candidato, ou melhor, pré-candidato, identificando como presidente da Câmara Municipal e também advogado, para ir ao encontro deste na porta do cartório eleitoral. Oportunidade em que o pretenso candidato, ora recorrido, lhe entregou os comprovantes de endereços, cujo falso ignorava, e lhe instruiu acerca de como deveria se comportar perante os servidores da Justiça Eleitoral. E aqui eu transcrevo o depoimento de Givago naquela audiência. Na segunda audiência, no entanto, ocorrida em 2 de fevereiro de 2016, G. Wagner prestou declarações dando conta de uma versão ligeiramente discrepante, uma vez que afirmou ter sido o próprio Diego, então pré-candidato, que lhe teria abordado inicialmente, e não, consoante havia dito, um cabo eleitoral daquele. E aqui também transcrevo trecho do depoimento de G. Wagner na segunda audiência. Não obstante, ao ser questionado, afirmou ter certeza de que a pessoa de Diego Alain Bezerril Souto, presente na sala de audiências, não corresponde ao Diego vereador, o qual, ressalte-se, havia anteriormente identificado como presidente da Câmara Municipal e advogado. E aqui eu transcrevo também o depoimento de G. Wagner nessa terceira audiência. Ante tal cenário, o magistrado converteu o julgamento em diligência para determinar a intimação das partes para comparecer à nova audiência aprazada para o dia 28 de junho de 2016. E aqui o teor da decisão do juiz em que designa a nova audiência, nos seguintes termos. Tendo em vista a existência de contradições nos depoimentos prestados por G. Wagner e a necessidade de esclarecimento de outras questões,
converta o julgamento em diligência para determinar a intimação das partes para comparecer à audiência aprazada para o dia 28 de junho, a fim de reinquirir o inquinado. G. Wagner, então, foi novamente ouvido em juízo, quando prestou os seguintes esclarecimentos. E aqui eu também transcrevo os trechos do novo depoimento de G. Wagner, nessa quarta audiência, em que ele é confrontado com essa intensa discrepância de depoimentos anteriores, e ele é, inclusive, assim, enfaticamente admoestado pelo promotor sobre essas contradições. E prossigo. Essa versão, todavia, não merece qualquer crédito, sobretudo quando observada à luz do contexto fático probatório acima descortinado. Some-se a isso o fato de que G. Wagner Dantas Silva sempre identificou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, ele era presidente à época das oitivas em juízo, como sendo a pessoa do Diego que lhe teria prestado auxílio na inscrição fraudulenta de que trata os autos. Aliás, na última vez que ouvido, o referido declarante somente ratificou tal alegação, pois foi categórico ao dizer que, quando fui intimado pela primeira vez, eu saí pesquisando a vida desse tal Diego na internet. E transcrevo o trecho da declaração dele em depoimento, no qual fez essa afirmativa. Ora, é disso que é praticamente impossível encontrar, por meio de pesquisa na internet, vasto caderno de informações acerca de uma pessoa pública específica, desassociadas de muitas fotos desta. Em abono a essa evidência, acrescente-se outro elemento de prova, já delineado a lures, consistente na existência de mais de 50 registros de ligações telefônicas, dando conta de que, desde o dia em que se iniciou a aludida pesquisa sobre o hora recorrido, até um dia antes da última audiência de instrução, G. Wagner manteve intenso contato com 2 telefones celulares ligados ao hora recorrido, sendo um de titularidade deste. A titularidade deste telefone é do próprio Diego, não é da Câmara Municipal. É um telefone da pessoa física de Diego. E o outro pertencente ao grupo de 5 telefones funcionais da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta. E nessa época, a Câmara era presidida por Diego. No ponto, impende ainda lembrar que 26 dessas ligações telefônicas foram realizadas durante os últimos 15 dias que antecederam a audiência na qual o declarante Corréu, visivelmente nervoso, apresentou a sua versão final dos fatos, em base manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive às suas declarações anteriores. Logo, a não identificação por parte do declarante da pessoa de Diego Alain Bezerril Souto como sendo o Diego que lhe havia auxiliado na prática da conduta delituosa, consistente na inscrição eleitoral fraudulenta, ou seja, como sendo aquele Diego, presidente da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta e advogado, não merece qualquer crédito, sobretudo quando tomado em conjunto com as demais provas dos autos, as quais demonstram de forma irrefutável o contato reiterado entre ambos durante toda a instrução criminal. Deveras, os elementos de prova coligidos se concatenam de forma harmônica e coesa, a confirmar, sem margem para qualquer dúvida razoável, que o recorrido, Diego Alain Bezerril Souto, prestou efetivo auxílio material à inscrição fraudulenta do eleitor G. Wagner Dantas Silva, incorrendo no delito tipificado pelo artigo 289 do Código Eleitoral, na condição de partícipe. Resta destarte, inconteste, a autoria delitiva. E nessa quadra ainda, urge desde já refutar qualquer arguição de cerceamento de defesa, por ofensa ao contraditório, sob o pálido argumento de que as primeiras declarações do Corréu de Wagner foram prestadas por ocasião da audiência designada para a formulação a este de proposta de suspensão condicional do processo, ou seja, sem a participação do recorrido. Isso porque, à referida audiência admonitória, se seguiram mais 2 audiências de instrução, nas quais a versão inicial foi devidamente contraditada pela defesa do hora recorrido. Inclusive, na segunda audiência, este foi apresentado, e aqui apresentado entre aspas, ao declarante Corréu. Nesse aspecto, mostra-se sobremodo importante assinalar, ainda que em aparente reprise,
que a convicção acerca da culpa do acusado recorrido, aqui afirmada, tem por base o conjunto das provas. Importa relembrar, por fim, que até mesmo os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa, quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, como é o caso dos autos. E aqui eu passo agora a análise da segunda ação penal, a 4664. Sob o enfoque da referida ação penal, cumpre, nos limites que interessam a presente via recursal, apreciar a pretensão de reforma da sentença que rejeitou a denúncia proposta em desfavor de Diego Alain Bezerril Souto, ora recorrido, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e de falsificação de documentos para fins eleitorais, supostamente levado a cabo por ocasião das eleições de 2012, mediante o auxílio material à inscrição eleitoral fraudulenta e promessa de emprego ao eleitor Gilson Pereira da Silva. Tudo com vistas a viabilizar a transferência do domicílio eleitoral deste para a Lagoa D'Anta e posterior exercício do voto em favor do ora recorrido, que à época dos fatos tensionava lançar-se candidato ao cargo de vereador do aludido município. Passo a análise dos fatos imputados. Falsificação, prestação de auxílio à inscrição fraudulenta. Como já assinalado, os fatos no tópico analisados dizem respeito à suposta prestação de auxílio à inscrição fraudulenta, no mesmo modus operandi do caso tratado na ação penal 7551, ou seja, mediante suposto fornecimento dos comprovantes de endereços falsos, faturas da CAERN, utilizados por Gilson para fins de demonstrar o seu domicílio eleitoral no município de Lagoa D'Anta. Fundado em tal cenário fático, o parquet de primeira instância denunciou o ora recorrido como incurso na pena do crime previsto no artigo 349 do Código Eleitoral, que é o crime de falsificação. Passo a analisar a materialidade. Com efeito, a quadra fático-probatória delineada nos autos dão conta, sem margem para qualquer dúvida, de que em 9 de maio de 2012, Gilson Pereira da Silva recebeu de uma terceira pessoa, supostamente o ora recorrido, documentos falsos consubstanciados em faturas da Companhia de Águas com endereço em Lagoa D'Anta e, de posse desses, requereu perante o competente cartório eleitoral a transferência de seu domicílio eleitoral para o referido município. Contra isso, não há provas a infirmar. Verifica-se destarte demonstrada a materialidade delituosa. E aqui também, exatamente pelas mesmas razões e fundamentos expendidos na análise realizada a Lures, desde logo cumpre aplicar de ofício o Instituto da Emendatio Libelli, para fins de reenquadrar o fato imputado do ora recorrido como crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral na modalidade de participação. E passo a analisar a autoria. Como já assinalado, da narrativa fática posta na exordial, é possível perceber que o delito aqui tratado foi levado a efeito mediante o mesmo modus operandi utilizado pelo ora recorrido no auxílio à inscrição fraudulenta do eleitor G. Wagner. E, da mesma forma, para fins da presente via recursal, interessa assentar, com a certeza que se exige, se o ora recorrido concorreu para a inscrição fraudulenta em foco, mediante o fornecimento dos documentos falsos utilizados para o fim delituoso. E entendo que a resposta também aqui é afirmativa. É o que se dessume da análise contextualizada dos elementos de prova. E eu passo a analisar os documentos utilizados. Gilson Pereira da Silva utilizou como comprovante de residência faturas da CAERN, que indicava seu nome como titular do contrato, tendo como endereço a rua Pedro Galdino, em Lagoa D'Anta, e com as matrículas apontadas, as matrículas perante a CAERN apontadas nos autos do inquérito levado a efeito pela Polícia Federal. Durante a instrução do IPL 904/2013, foi constatado que uma das matrículas, de fato, se referia a imóvel localizado no endereço declarado pelo citado eleitor. Entretanto, o referido imóvel estava cadastrado em nome de Maria Gisélia da Silva Souto. Em diligência realizada em loco por agentes da Polícia Federal, verificou-se que Gilson Pereira da Silva não residia no local que declarou ser o seu endereço e que os verdadeiros moradores do lugar, há 2 anos, eram o casal Terezinha Frazão de Lima Souto e Josanilton Vidal Souto, sendo aquela tia do recorrido. E aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências, que também é um parentesco da moradora do local com o recorrido, Diego, sendo que se trata de outra tia, não é a mesma tia do documento que foi utilizado para a transferência da inscrição eleitoral de G. Wagner.
sendo aquela tia do recorrido, Diego Alain Bezerril Souto, conforme por ele afirmado em seu interrogatório na audiência realizada em 2 de fevereiro de 2016. Em sede inquisitorial, Gilson Pereira da Silva prestou depoimento seguro e preciso, do qual se discutiu num cenário em que, à época dos fatos apurados, um pretenso candidato ao cargo de vereador do município de Lagoa d'Anta, de nome Diego, o mesmo que veio ser eleito naquele pleito, forneceu-lhes os documentos falsos por ele utilizados na transferência de domicílio eleitoral, bem como o Diego conduziu o eleitor até o cartório eleitoral num veículo Ford Ka de cor vermelha. E aqui eu transcrevo o depoimento de Gilson perante a autoridade policial. Em seu interrogatório, o recorrido, Diego Alain Bezerril Souto, afirmou que não conhecia a pessoa do declarante, Gilson, e que na época dos fatos não era proprietário de automóvel, mas utilizava os veículos do seu pai e de sua mãe, um Gol branco e um Ford Ka vermelho. Essa é a afirmativa do próprio Diego, que utilizava um Ford Ka vermelho, que é o mesmo um automóvel com as mesmas características que, segundo Gilson, foi utilizado para conduzi-lo até o cartório eleitoral. Em audiência de instrução, o referido corréu, Gilson, já signatário de acordo de suspensão condicional do processo, foi novamente ouvido, dessa feita na condição de declarante. Nada obstante tenha reiterado a versão dos fatos apresentadas à Polícia Federal, o declarante, visivelmente nervoso, e a audiência, inclusive, foi interrompida por essa razão, o nervosismo do declarante, negou que o recorrido Diego Alain Bezerril Souto, que se encontrava presente na audiência, era o mesmo Diego que o auxiliou na transferência eleitoral. Isto é, não era o Diego pré-candidato do multicidade do município, candidato eleito, vereador em exercício e condutor do veículo Ford Ka vermelho utilizado para levá-lo ao cartório eleitoral. No entanto, essa versão, também aqui, não merece qualquer crédito, sobretudo quando observada à luz do conjunto das provas coligidas, dos quais se extrai como incontrovérsia a seguinte quadra fática. Os documentos falsos utilizados pelo autor da inscrição fraudulenta, Gilson, consistente em faturas da conta de água adulteradas, consta em nome deste... Só um momento, senhor presidente. Consta naquela fatura o endereço residencial dos parentes do recorrido e a prestação de auxílio foi elevada a efeito por pessoa que reúne as características não comuns a qualquer outra pessoa que não o recorrido Diego Alain Bezerril Souto. Para além do nome pouco comum para a localidade, tem também o fato da utilização do veículo Ford Ka vermelho, que tanto foi afirmado pelo Gilson, que foi o veículo utilizado para a sua condução, como o próprio Diego afirmou que utilizava um veículo com essas mesmas características pertencentes à sua mãe. É seguro afirmar, portanto, que o partícipe no crime de inscrição fraudulenta, aqui tratado, corresponde a Diego, pré-candidato a vereador em maio de 2012, eleito vereador no pleito daquele ano, em pleno exercício do mandato eletivo à época da instrução criminal, ou seja, sendo um dentre os 9 edis da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, município que à época contava com 5.289 eleitores. Esse mesmo Diego, ademais, forneceu ao declarante para este inscrever-se fraudulentamente comprovante do endereço onde reside parentes do outro Diego, outro entre aspas. Acrescenta-se outra coincidência. Ambos os Diegos utilizaram, durante o período relativo aos fatos, um Ford Ka vermelho. Isto é repisar que Gilson manteve íntegra a sua versão de que, à época dos fatos apurados, um pretenso candidato ao cargo de vereador do município de Lagoa d'Anta, de nome Diego, forneceu-lhe os documentos falsos por ele utilizados na transferência do domicílio eleitoral inquinada, bem como o conduziu ao cartório eleitoral num veículo Ford Ka de cor vermelha. Ou seja, ele mantém íntegra a versão dos fatos que conduz à compreensão de que se trata do Diego réu neste processo. Apenas afirma, não é esta pessoa. Como também ocorreu em relação a Givagni, que todos os elementos colhidos nos autos dão conta de que se trata do mesmo Diego. Mas o corréu olha para o Diego e diz, não é o mesmo Diego. Ante esse cenário, impende perquirida a possibilidade ou não de existir no município de pequeno porte
outra pessoa com as características do partícipe do delito sob exame. E é a impositiva resposta negativa, somadas às inconciliáveis versões apresentadas. E a impositiva resposta negativa, somadas às inconciliáveis versões apresentadas, estabelece o liame entre Gilson e Diego, de modo a autorizar a formação de um juízo seguro acerca da autoria delitiva pesquisada. E passa a analisar a imputação do crime de corrupção eleitoral. De acordo com o quanto alhures consignado, imputou-se a Diego Alain Bezerril Souto a prática do crime de corrupção eleitoral, a qual teria sido levada a efeito mediante promessa de emprego ao eleitor Gilson Pereira da Silva, na hipótese de aquele lograsse êxito no pleito de 2012, no qual pretendia, à época dos fatos, disputar. E aqui eu transcrevo o artigo 299 do Código Eleitoral, que tipifica o crime de corrupção eleitoral. E passa a análise dos fatos, da materialidade. A esse respeito, consta de fato a declaração de Gilson, no sentido, e aqui entre aspas, de que o Diego lhe prometeu que lhe conseguiria um emprego em Lagoa D'Anta caso fosse eleito. É bem de ver, no entanto, que o crime de corrupção eleitoral requer o dolo específico de se obter o voto mediante promessa ou oferta de vantagem de vida. E aponto precedentes. Na hipótese dos autos, salta aos olhos a impossibilidade de firmar a existência de tal requisito, pois toda a prova sobre o fato se resume à assertiva do eleitor, do futuro eleitor, a quem supostamente o ora recorrido teria ofertado o emprego na hipótese de vir a ser eleito. E penso que essa prova indiciária precisaria ser corroborada por outros elementos de convicção, o que está ausente nos autos. Com efeito, diferentemente do que ocorre no exame da captação ilícita de sufrágio, prevista no 41A da Lei das Eleições, a corrupção eleitoral tem natureza criminal e, nessa esfera, a dúvida afasta a certeza que se exige para a condenação criminal, não bastando o contexto em que a eventual afirmativa foi feita para concluir a ocorrência do tipo penal. Convicto o julgador da ausência de qualquer dos elementos do tipo, é de rigor a absolvição, conforme disposição dos incisos 2 e 5º do artigo 386 do Código de Processo Penal. E concluindo, senhor presidente, por tudo quanto alhures expendido, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso criminal, de modo a reformar a sentença absolutória de primeiro grau, condenando Diego Alain Bezerril Souto nas penas do artigo 289 do Código Eleitoral, na condição de partícipe, em concurso material, pela prática de 2 crimes idênticos. E aí, senhor presidente, eu pergunto se eu já passaria a dosimetria ou se esperaria a definição quanto à caracterização da materialidade para poder passar a dosimetria. Eu entendo que devemos aqui definir o provimento ou não do recurso e, na sequência, retornaria a Vossa Excelência para Pronto, então, dosimetria. o voto no mérito é conhecer para dar profissão ao pavimento modificando a sentença, condenar o Diego Alain Bezerril Souto nas penas do artigo 289 do Código Eleitoral, na condição de partícipe em concurso material pela prática de 2 crimes idênticos. Perfeito. Como voto. O revisor, como vota? Dr. José Dantas de Paiva. Senhor presidente, antes de emitir meu voto, prolatá-lo, eu peço permissão para que o senhor indique alguém para redirecionar o ar-condicionado, porque colocaram em cima de mim. Acho que está no máximo. Senhor presidente, aí eu peço para pegar e estar para cima de mim, direcionado para cima do Dr. Dantas, porque eu quase não consigo ler de tanto frio. Mas Eu realmente, estou querendo para cá, então vamos. ou então Vamos pedir, André. Vou providenciar, doutor José Dantas. porque realmente está direcionado e eu acho que está aqui no grau mínimo. Isso pode afetar, inclusive, Peça para direcionar para cá. a sequência lógica do voto. Pois não, doutor José Dantas. Senhor presidente, e alguém pode até pensar que eu estou tremendo por algum outro motivo, mas é o frio mesmo. Mas eu peço a palavra na hora, como revisor, eu também tive acesso ao processo. E eu trago um entendimento diferente do relator, com todo respeito, em uma linha de raciocínio que, inclusive, segue o entendimento dos tribunais superiores, tanto do Supremo quanto do TSE. E o meu voto é da seguinte forma. Vou pedir um pouquinho de paciência, que é um pouco longo, mas é importante, eu acredito, discutir esse tema
a duas posições e Tirando aqui. nós vamos ter que julgar algo parecido depois. E para evitar até cometer uma injustiça em outros julgamentos, eu me senti no dever e na obrigação, como julgador, trazer o meu entendimento e uma linha de raciocínio diferente. Até porque nós tenhamos isso e firmemos o entendimento de acordo com o que foi exposto, relatado e julgado pelo relator, mas também eu como julgador e revisor. Conforme já salientado no relatório, no que diz respeito aos eleitores Gilson Pereira da Silva, eu estou tentando disponibilizar o voto. Eu não sei se vai ser possível, senhor presidente. Está disponibilizado Está já? disponível. Foi aceita proposta de suspensão condicional do processo, sendo julgadas tão somente as condutas atribuídas ao vereador eleito Diego Alain Bezerril Souto, as quais foram consideradas improcedentes pela magistrada sentenciante, naturalmente de primeiro grau, no caso concreto. No pedido, o Ministério Público, em primeiro grau, defende a condenação dos crimes imputados a Diego Alain Bezerril Souto, os constantes da ação penal já citada pelo relator e amplamente analisada. Em ambos os processos, é atribuído a Diego Alain a conduta de falsificar documento e fornecê-lo a eleitores para fim de transferência de suas inscrições eleitorais. Eu acho que eu vou esperar aqui, porque pode ser que está havendo interferência. Não. Compulsão dos autos dos inquéritos policiais anexos, verifica-se que Gilson Pereira da Silva e Givagner Dantas Silva formularam pedidos de transferência eleitoral no mesmo dia, no dia 9 de maio de 2012, perante o mesmo cartório da 12ª Zona e com o mesmo modus operandi, que é o fornecimento de cópias de faturas falsas da CAERN. Gilson Pereira da Silva utilizou faturas da CAERN em seu nome com as seguintes matrículas, e está aqui citado, o voto está disponibilizado, para não ter que repeti-lo, e coincide exatamente com as informações prestadas também pelo relator, nos dois casos, tanto de Gilson quanto de Givagner. Percebe-se, pois, que são matrículas diversas, embora se refiram aos mesmos endereços ou ao mesmo endereço, e, por outro lado, tanto nas faturas apresentadas por Gilson quanto por Givagner, a identidade no que diz respeito às matrículas, o que causa ainda mais estranheza. Em diligência realizada em loco, foi possível verificar que os eleitores Gilson Pereira da Silva e Givagner Dantas Silva, de fato, não residem, nem tampouco residiram nos endereços por eles indicados em seus requerimentos de transferência eleitoral. Os verdadeiros moradores do imóvel localizado no endereço fornecido por Gilson Pereira, que é a rua Pedro Galdino, em Lagoa d'Anta, é o senhor Josanilton Vidal Souto e a senhora Terezinha Frazão de Lima Souto, os quais lá residem há mais de 2 anos. E essas informações estão nos autos, as folhas 8. Já os verdadeiros moradores do imóvel localizado no endereço indicado por Givagner Dantas Silva, na rua Matias G. Oliveira, em Lagoa d'Anta, sem número, são o senhor Josaniel Guedes Lopes e a senhora Joana Dark Vidal Souto Lopes, residentes há mais de 18 anos naquele município. Está as folhas 18 também do inquérito policial. Assim, apesar de não ter havido perícia na fatura da CAERN, pelas provas coligidas é possível verificar com clareza e segurança que os eleitores Gilson Pereira da Silva e Givagner Dantas Silva de fato não residem nos endereços por eles indicados. Na hipótese, conforme já mencionado, é atribuído a Diego Alain a conduta de falsificar ditas faturas e fornecê-las aos eleitores, sendo tal ato tipificado no artigo 349 do Código Eleitoral. Pelo conjunto probatório, contudo, não restou minimamente demonstrado quem efetivamente falsificou ou adulterou ditas faturas. Ocorre que a conduta descrita na peça acusatória, além da falsificação, também aborda o fornecimento dessas faturas falsas ao eleitor, impondo analisar se tal entrega em induvidoso auxílio material não configuraria a conduta típica descrita no artigo 289 do Código Eleitoral,
na modalidade participação, o qual inclusive absolve o crime descrito no artigo 349 do aludido diploma. Insta salientar a inexistência de óbice a tal enquadramento jurídico, como foi dito pelo próprio relator, em face do Instituto do Emendatio Libelli, conforme já decidido por esta Corte Regional em outros julgamentos, porquanto o denunciado se defende dos fatos e não do crime que lhe for imputado. Ocorre que, mesmo para tal delito, o arcabouço probatório se apresenta demasiadamente frágil. É que a tese recursal quanto à autoria dos delitos imputados ao recorrido se encontra lastreada, sobretudo, nas declarações apresentadas pelos co-réus, Gilson e G. Wagner, seja no âmbito do inquérito policial, seja em juízo, sendo inclusive esposado pelo recorrente. E transcrevo aqui somente a parte de Negrito, dos depoimentos dele, que nos interessa no julgamento. Além disso, o relato de co-réus é plenamente válido, mormente quando concatenado com as demais provas e feito espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, como na espécie, soando equivocado desconsiderá-los para fins de aferição da autoria delitiva, ainda mais quando por relevantes na apreciação das provas que levaram ao conhecimento quanto à materialidade do fato. Isso está nos autos, as folhas 245, verso e 246. A despeito de tais assertivas, na esteira do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ e Tribunal Superior Eleitoral, as declarações apresentadas por co-réus, seja na qualidade de testemunhas ou informante, não podem ser consideradas para subsidiar o decreto condenatório, porquanto não admitidas no sistema processual brasileiro. E a tese que nós defendemos aqui. Ora, conforme posicionamento já sedimentado no âmbito do STF, diz o seguinte: o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réus na qualidade de testemunhas ou mesmo de informante, como quer o agravante. E aí passo alguns trechos e digo o seguinte: daí porque deve ser aplicada a regra geral da impossibilidade de os co-réus, do co-réu ser ouvido como testemunha ou ainda como informante no processo. E é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental, e teve como relator o ministro Joaquim Barbosa. O referido julgado na Suprema Corte foi colacionado em acordo do TSE da lavra do ministro João Otávio de Noronha, cujo voto também foi salientado. E aqui eu vou só ler também o que nos interessa. Conforme consignado pelo ministro Dias Toffoli, na apuração da prática da conduta criminosa descrita no artigo 299 do Código Eleitoral, o eleitor corrompido também deve ser considerado co-réu, mesmo que o Ministério Público Eleitoral desista da persecução criminal. E ainda é trecho da decisão. Os co-réus igualmente denunciados pelo Ministério Público Eleitoral como incurso nos mesmos crimes ou no mesmo crime não podem figurar como testemunha, razão pela qual o seu depoimento deve ser dispensado ou desentranhado caso tenha sido produzido. E aqui eu trago também, na mesma esteira, uma decisão do TRE de Santa Catarina, em um processo crime eleitoral, cujo número foi 610, e teve como relator o juiz Fernando Luiz da Gama Lobo. E eu vou só ler o texto também que nos interessa. Cumpre registrar, no entanto, que o simples fato de os codenunciados aceitarem o benefício da suspensão condicional do feito, como foi aqui no caso concreto do Rio Grande do Norte, não os afasta da condição inicial de acusados, sendo-lhes assegurados os direitos e as garantias constitucionais conferidas a todo réu no curso do processo, em especial a de não produzir prova contra si. E outro trecho ainda do julgamento, não pode o co-réu ser ouvido na qualidade de testemunha ou como mero informante do co-acusado da prática delitiva, justamente por restar a ele assegurado o direito de permanecer calado ou ainda de não responder às perguntas que lhe forem formuladas em juízo. E trago aqui outros julgamentos nesse sentido, de o co-réu
das provas serem produzidas somente por réus e corréus no processo. Cito outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal, também outro aqui de Santa Catarina, na mesma situação, que diz o seguinte: em relação ao pedido de oitiva dos corréus como testemunhas, a doutrina e a jurisprudência entende pela impossibilidade do ato, considerando os direitos constitucionais garantidos ao réu. A Corte Especial deste tribunal, inclusive, entendeu, ou melhor, estendeu a vedação de oitiva de corréu na qualidade de testemunha para a figura do informante ou do declarante, ampliando a garantia concedida ao corréu de não depor sobre causa em que tenha interesse. E trago aqui também outra decisão do ministro Celso de Mello ao apreciar uma ação penal do Acre. E aqui, em verbos, eu digo o seguinte, lendo o trecho: esse comportamento processual do órgão acusador põe em evidência aspecto impregnado do maior relevo jurídico, consistente na validade ou não da inquirição de corréus, seja como testemunha, seja como meros informantes. A jurisprudência dos tribunais em geral, inclusive do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade do depoimento de corréu como testemunha e também da inadmissibilidade de utilização de suas declarações para legitimar eventual sentença condenatória. E continuando nesse trecho ainda da lavra do ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal, de outro lado, em reiteradas decisões, tem advertido que o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunhas ou mesmo a de informante. Isso aqui é um grifo que é inautêntico. E ainda continuando na parte final do julgamento, será aplicada a regra geral da impossibilidade do corréu ser ouvido como testemunha ou ainda como informante. Logo, já na penúltima página aí do voto, na última página, na esteira do entendimento supra, que eu citei até agora, as declarações prestadas por Gilson Pereira e G. Wagner não podem e nem devem ser utilizadas para legitimar eventual decisão penal condenatória, já que, apesar de ser homologada em relação a eles a suspensão condicional do processo, figuram como corréus. Isso aqui já no caso concreto, levando adiante o meu voto. Descartadas tais declarações quanto à autoria, restam basicamente as seguintes provas: a identidade entre o endereço indicado pelos eleitores em seus requerimentos de transferência e o endereço de parentes próximos do recorrido, várias ligações telefônicas entre os corréus, nesse caso aplicando-se tão somente em relação ao recorrido de Wagner. Tais elementos, contudo, mostram-se, no caso concreto, muito frágeis no nosso entendimento, para comprovar que, diante desta semelhança de endereços e de vários registros telefônicos, estariam comprovados de forma inconteste o que o recorrido teria fornecido a G. Wagner faturas falsificadas da CAERN com o intuito de amparar seu pedido de transferência eleitoral. Aliás, sequer pode ser afirmado categoricamente que ditos telefonemas ocorreram envolvendo um número de celular utilizado por G. Wagner, já que, apesar de estar em seu nome, dita confirmação ocorreu em seu depoimento judicial. Todavia, conforme já esclarecido em suas declarações não podem servir para subsidiar a comprovação da autoria do delito de corréu e, por conseguinte, da sua condenação. Ainda mais frágil se mostra o arcabouço probatório, a nosso ver, quanto ao suposto fornecimento de documento falso a Gilson Pereira e a promessa de emprego a esse eleitor, já que pelos elementos probatórios que restaram, não há como se afirmar acerca da autoria alegada quanto a tais infrações que, de natureza penal, exigem segurança e robustez probatória para a sua caracterização. E diante do exposto, senhor presidente e demais membros desta Corte, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e também divergindo do relator, voto por desprover o recurso, por entender que
que o voto agora do colega relator foi em cima das demais provas. E todas essas demais provas foram em cima exatamente dos correios. Então, comprometem todas as demais provas que foram produzidas em função desse fato básico de todas elas terem sido produzidas em cima de declarações, ou especialmente como declarantes no processo judicial na primeira instância. E diante disso, senhor presidente, repito, em dissonância com o parecer e discordando, votando diferentemente do relator, voto por desprover e é o voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Eu também vou pedir vênia e divergir do voto do relator pelo seguinte fato, é que o voto foi encaminhado no sentido de condenar o réu com base no depoimento dos corréus, né? Como já foi apontado aqui, e a realidade é essa, que a jurisprudência não admite a condenação baseada apenas em depoimento dos corréus. Mas vamos dizer que o doutor também lá mencionou a questão das ligações telefônicas, né? Houve várias ligações telefônicas. Na realidade, as ligações ocorreram, mas não tem prova além disso, né? Além do que essas ligações ocorreram. Ninguém sabe o que foi tratado e nem que ela tenha ligação nenhuma com os fatos criminosos. Então, eu acho por demais, assim, as provas não são bastantes para a condenação, elas são frágeis demais. Então, eu voto pelo desprovimento do recurso, acompanhando a divergência do revisor. Perfeito. Doutor Francisco Glauber, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, é uma discussão bem interessante, eu estava até fazendo meus apontamentos, e eu, como eu não tive acesso aos autos, eu indago do eminente relator, falo isso porque o parecer ministerial alude à audiência de instrução, e eu indago se foram ouvidas outras testemunhas, se há outra prova oral além da fala do Diego e do Givagner. Desculpe, do Gilson e do Givagner. Foram ouvidos os moradores dos endereços que foram utilizados nas faturas, nos documentos falsos. Que robusteceram isso de que os endereços não correspondiam às contas de luz, de água, né, na verdade. E também o parentesco. E o parentesco com o Diego. Diego. No caso, foram 4 pessoas, 2 de um endereço e 2 de outro. E as duas afirmaram que aquelas pessoas, Givagner e Gilson, nunca residiram naquele endereço, que sequer os conhecia, e ambos afirmaram o parentesco com o Diego. Certo. Senhor presidente, vamos lá. Eu havia preparado o apontamento com base no entendimento do relator, mas o questionamento do eminente revisor é prejudicial. Eu entendo, com devida vênia, que a condenação, nesse caso, ela proposta pelo relator, ela se lastreia não apenas, como me parece que ele esclareceu agora, na palavra dos corréus Gilson e Givagner, porque, na verdade, há um contexto probatório maior, que são as contas de luz, que são esses depoimentos dessas testemunhas, que é o rastreamento telefônico das ligações, ainda que o conteúdo delas não seja visível, e na verdade nunca é, porque se fosse visível pressuporia uma interceptação judicial que inviável, a meu ver, em tese, em matéria eleitoral. E de fato aqui eu acho que o contexto não é de prova exclusivamente calcada na palavra dos réus, que no entender do eminente revisor não é possível para um édito condenatório. Mas eu vou além, senhor presidente. O sistema aqui, o ar-condicionado está frio demais e a internet está lenta demais. Eu não consegui abrir o site do Supremo para me aprofundar nessa pesquisa sobre a jurisprudência do STF, mas me parece que é essencial o aprofundamento sobre... Não tenho dúvida de que não é possível a condenação baseada exclusivamente nas palavras dos corréus. Não tenho dúvida sobre isso. Minha dúvida é se não é possível a condenação com outros elementos de prova, ainda que utilizando as palavras do corréu. Ou seja, não é o fator preponderante, é um fator
como dizia, de plus. Ou seja, é um fator agregador ao conjunto probatório que me parece que pode ser fixado. A mim me basta, pelo menos essa análise, esse esclarecimento feito pelo eminente relator, e estava lendo aqui, eu estou procurando abrir a jurisprudência da STF para analisar o aprofundamento desse tema, porque me parece que é esse o entendimento, e foi mencionado aqui, por excelência, muito bem mencionado, a AP 460, que foi o caso do mensalão, mas a AP 460, algumas daquelas posições não foram confirmadas posteriormente pelo Supremo, e eu precisaria me aprofundar especificamente sobre isso. Para o momento, me parece que esse conjunto probatório que foi adiantado pelo eminente relator, ainda que a míngua da palavra de Gilson e de Wagner, com esses esclarecimentos de que a prova testemunhal, ou seja, os parentes constataram e confirmaram de que aqueles endereços pertenciam a ele, que, portanto, as contas eram fraudulentas, é suficiente a condenação sob essa perspectiva. Daí porque eu peço venha a douta divergência para afirmar essa premissa e acompanhar essa possibilidade no caso concreto. E aí eu vou falar já agora do caso do eminente relator. Foi reconhecida a emendatio libelli para afastar a conduta do 349 e reconhecer a do 289, que é a inscrição fraudulenta do eleitor. Nos dois casos, a de Wagner e a de Gilson, elas ocorreram, me esclareça se eu estiver errado, doutor Vladimir, no dia 9 de maio de 2012. Os dois foram no dia só, correto? Se os dois foram no dia só, eu invoco a aplicação não do concurso material, mas sim do crime continuado. Quando o agente, artigo 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Essa é a parte importante nesse momento da votação. Me parece que é o típico caso, porque foram no mesmo dia, uma situação muito similar. Acho talvez até o Gilson, não sei se o Gilson é parente do G. Wagner. Não tem essa informação nos autos, doutor Vladimir, doutor Glauber, essa discussão eu acredito que deva ficar para a dosimetria, né? Se provido o recurso. Inclusive, doutor Glauber, eu queria até fazer um questionamento aqui, porque ele votou pelo provimento do recurso, né? Se a tese for vencedora, terá que fixar a pena. Isso. Eu que votei pela absolvição, eu acho que eu não posso votar pela fixação da pena, né? Eu acho que estão meio... Não tem problema não. Não, eu não vou votar pela fixação da pena, porque eu estou votando pela absolvição. Não, mas a corte é quem fixa. Não sei se é um recurso que está sendo julgado. É um modelo, mas porque eu estou votando pela absolvição. Aí como é que eu vou votar na parte da dosimetria da pena? Desembargador Cornélio, se lhe conforta, o Supremo Tribunal Federal vive discutindo isso e nunca conseguiram chegar a uma solução. Pois é. Mas eu fiquei receoso do fracionamento da votação do mérito, do voto do relator, para depois discutir a fixação da pena, porque surge esse questionamento sempre, né? Mas vamos... Esse fracionamento tem essa dificuldade. Vamos continuar, doutor... Não, mas não terminei ainda não, senhor presidente. Não terminei ainda não. Então, firmada essa premissa, que ela respeita a fixação da pena, mas para fins de fundamentação ela tem que constar, porque isso tem repercussão, embora a aritmética da coisa seja no desdobramento do julgamento. Eu passo aí ao segundo momento, que é com relação ao afastamento do dolo específico pelo eminente relator, com relação ao delito do artigo 299 do Código Eleitoral. E, a meu ver, eu divido nesse aspecto. Por quê? Porque foi invocado isso pelo Diego, lá no depoimento na delegacia, e ali ele não era réu. Isso restou confirmado na seara judicial, mas, acima de tudo, o fator preponderante foi o famoso K vermelho. Esse K vermelho serviu para tudo, foi para todo canto. O K vermelho, ele diz mais respeito à configuração do liame entre Gilson e Diego, do que propriamente ao crime de corrupção eleitoral. De todo o contexto fático probatório, a única
frase que se pode extrair uma prática de crime de corrupção eleitoral por Diego foi a frase que o Gilson disse no depoimento. Ele me prometeu emprego se fosse eleito. Não tem mais nenhum elemento nos autos fora isso. Então, aí eu indago a Vossa Excelência, nesse caso. Então, Vossa Excelência está entendendo que, apesar dele dizer isso não configura suficiente dolo específico para isso? Exato, porque quando eu fui analisar o elemento do tipo do crime de corrupção eleitoral, eu não consegui, com essa frase solta, caracterizar o tipo penal. Mas aí eu indago, seria o quê? Estou dizendo assim, se Vossa Excelência parte da premissa de que esse fato ocorreu, ou seja, de certo, que o Diego realmente disse que se ele fizesse aquilo, ele daria o emprego. O que seria mais de dolo específico? Isso, de verdade, eu não consigo nem afirmar que foi verdadeiro esse fato, porque isso é uma frase solta do Gilson, num dos depoimentos. Não tem nenhum outro elemento de prova que corrobore isso nos autos. E, inclusive, eu, pelo menos, partilho do entendimento de que, se há uma promessa para que se consume a transferência eleitoral, não necessariamente também estará caracterizada a corrupção eleitoral. Ainda que a gente possa deduzir de que quem está propondo benesse para que transfira o título também está propondo benesse para que vote nele, mas teria que haver uma caracterização específica do fim de obter o voto. E não simplesmente dizer como ele estava favorecendo a transferência, é óbvio que ele queria o voto. Eu não consigo fazer essa dedução como elemento de caracterização do tipo penal do 299. Eu separo aí claramente o 289 ou mesmo o 290, que é a instigação, do 299. Teria que haver uma comprovação mais firme em relação ao fim de obter o voto. Da promessa está vinculada ao fim de obter o voto. Então eu indago com relação a esse ponto específico, a semelhança da indagação que eu fiz com relação ao artigo 289. E com relação a esse caso específico, há algum outro elemento nos autos, além da palavra de Diego? Porque nesse momento assume importância isso, porque se não houver outro elemento nos autos, de fato, não há condição de, só com a palavra de Diego, haver a condenação. Desculpe, de Diego não, de Gilson. Gilson, em relação ao crime 299, a corrupção eleitoral, não. O único elemento dos autos é essa palavra de Gilson. Tá. Pois bem, então, senhor presidente, para concatenar meu voto, eu divido da eminente divergência apresentada, acompanho o relator com relação à existência de prova suficiente para, efetuando o juízo de emendaço libelli, reconhecer a presença de dois fatos pelo artigo 289 do Código Eleitoral, ressaltando que eu estou dizendo aqui que não é que a palavra dos corréus sirva como prova exclusiva para a condenação. É que há nos autos prova suficiente à condenação, independente da palavra do réu, dos corréus, no caso, e são elementos de reforço da argumentação da linha. No segundo ponto, eu acompanho o eminente relator com relação à absolvição pelos motivos apresentados na revisão, já que não há outro elemento de prova, além da palavra de Gilson, com relação ao delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, e a questão do crime continuado no desdobramento do julgamento. É isso. Presidente, doutor André, me permita um esclarecimento de fato, só em razão da pergunta do doutor Glauber ao doutor Vladimir Capistrano, com relação às testemunhas. Me parece que as testemunhas, por serem parentes do acusado Diego, foram ouvidas como declarantes. E elas não acusaram Diego de crime algum. Elas se limitaram... Doutor Felipe, mas aí não vamos retomar. É só para... Já está bastante esclarecido. Já. Obrigado. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, pedindo venha ao relator, eu já começo questionando, na minha opinião, descabe essa reformácio, emendaço libelli, em segunda instância, porque as premissas, os julgamentos trazidos aqui pelo relator, um da relatoria do desembargador Ibanez, outra da relatoria do juiz eleitoral Francisco Guimarães Farias. Em ambos estes casos, se tratava de sentenças condenatórias, como a gente vê na ementa, e que foi feita uma adequação dentro da condenação. Inclusive,
na emenda do acordo do Dr. Guimarães, ele diz, respeitada a proibição da reformácio império. No caso concreto, eles foram absolvidos. Doutor André, só um esclarecimento. Eu tive o cuidado, inclusive, de pesquisar sobre isso. Realmente não se pode fazer emendácio libelo como reformácio impérios. Só que, no caso, há recurso do Ministério Público. Então, não se há de se falar em reformácio impérios. Em hipótese nenhuma. Seria... Mas, prosseguindo, então, eu fiz uma ligeira pesquisa aqui, é uma súmula do Supremo que trata disso, a súmula 453 do Supremo, e que veda esta mudança, ao meu ver, no segundo grau. A súmula do Supremo se refere a mutácio libellis e não a emendácio libellis. Porque a mutácio, doutor André, seria um fato não incluído na denúncia ou uma prova que surgiu no curso da investigação e sem a qual, sem a emenda da denúncia, não pode haver condenação. Mas há um comentário aqui no próprio site do Supremo dizendo aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande de São Paulo, ao reformar a decisão que impronunciou o paciente para submetê-lo a julgamento por suposta prática do crime de homicídio, qualificado por motivo furto na forma tentada, não inovou quanto aos fatos originariamente descritos na denúncia oferecida, mas apenas deu definição jurídica diversa a eles. Trata-se, portanto, de emendácio libelli, não mutácio libelli. Perfeito, de acordo com a explicação do Vossa Excelência. De toda forma, no presente caso, eu vejo que, primeiro, as testemunhas ouvidas, afora os corréus, não acrescentam nada no tocante à relação entre os corréus para a prática do fato delituoso. Não é? Então, dessa forma, eu vejo que assiste razão ao revisor quando traz que, para apontar o fato delituoso em si, ou seja, a corrupção eleitoral, a tentativa de fraude eleitoral, a tentativa de apresentação de documento falso, somente os dois correios que trazem elementos probatórios para tanto, que as demais declarantes, que não são nem testemunhas, falam não, eu moro ali, eu não conheço fulano, eu sempre morei aqui, nesse sentido, não ao fato diretamente de tentar fraudar o alistamento eleitoral com documento falso. Então, senhor presidente, nesta esteira, eu acompanho integralmente o voto do revisor. Perfeito, doutor André. Doutor Luiz Gustavo. Como vota Vossa Excelência? Pensando muito seriamente em acompanhar o relator para botar Vossa Excelência para votar. Ansioso para votar aqui. Para estrear, né? No processo criminal. Lógico, pois é. Fica à vontade. Não estou sentindo que não será dessa vez ainda. Agora, falando de forma séria, em primeiro lugar, parabenizar o eminente relator, porque traz uma discussão pulsante para os autos, uma coisa que incentivou e fomentou tanta discussão e tanto questionamento. Eu mesmo aqui fiz diversas pesquisas, chegamos a conversar aqui durante a votação sobre situações, durante o relatório e o voto, a leitura do voto. Mas, neste momento, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência por dois fatores, porque ainda tenho alguns questionamentos acerca da aplicação da emendácio libelli neste caso concreto, nesta fase, e também vejo, e aí até é um posicionamento que eu já defendo há muito tempo, inclusive tem um precedente de minha relatoria que foi citado pelo eminente revisor, no sentido da questão do peso que se dá à fala do corréu. Então, por essas razões, pedindo vênia, doutor Vladimir, e, ao mesmo tempo, parabenizando por suscitar essas dúvidas que tanto geraram o debate aqui, mas, por hora, eu estou inclinado e declaro meu voto, profiro meu voto no sentido da divergência. Perfeito. Tribunal, por maioria,
conheceu e negou provimento ao recurso, vencido o relator e o juiz eleitoral Francisco Glauber, que lhe davam provimento. Redator para o acórdão, Dr. José Dantas de Paiva. Na sequência, da pauta anterior. Está em mesa, doutor André? Deixa eu só encontrá-lo aqui. Outro problema é só É o recurso eleitoral 175, diz 51, origem Olho d'Água do Borges, 39ª Zona Eleitoral. Relator, doutor André Pereira. Recorrente, Breno Oliveira Queiroga de Moraes. Advogado, doutor Afonso Adolfo de Medeiros. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral e o assunto é prestação de contas, não é isso, doutor André? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Com sustentação oral. Processo identificado por Vossa Excelência, passa ao relatório. O recurso eleitoral interposto pelo Breno Oliveira Queiroga de Moraes contra a sentença que desaprovou sua prestação de contas referente às eleições de 2016. No parecer conclusivo às folhas 25 e 25 verso, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas, haja vista existirem irregularidades não sanadas pelo candidato, apontadas no parecer preliminar. O juiz da 35ª Zona Eleitoral, acompanhando o parecer contábil e o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas por não terem sido sanadas irregularidades relativas a despesas que totalizaram um montante de R$ 1.950. O requerente apresentou recurso, alegando em síntese que as irregularidades detectadas nas suas contas representam um valor inexpressivo quando comparado com o valor do total dos recursos movimentados nas contas prestadas, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da proporcionalidade para afastar a desaprovação. Contra razões pela manutenção da sentença, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado o relatório. Doutor Afonso, Vossa Excelência tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador eleitoral, excelentíssimos senhores membros da Corte, caros servidores, colega advogado aqui presente, eu peguei esse processo quando ele já tinha sido sentenciado. E sou sincero em dizer aos senhores de que, ao analisar a sentença, eu achei por bem embargar e verifiquei facilmente no processo que eram questões que apenas precisavam ser melhor observadas, mas que já estava tudo explicado nos autos. A primeira instância, a assessoria técnica disse que R$ 1.950 estariam sido glosados do valor da prestação de contas, o que corresponde a um percentual ínfimo comparado com o valor total da prestação de contas, e que, com consonância com essa corte, eu já suscitava a questão de que, nesses casos, é possível a aprovação das contas, mesmo que com ressalvas. Isso também o entendimento do TSE. Mas eu adentrei, eu fui buscar esses R$ 1.950 e ver de que forma estava dizendo que não existia essa informação. No próprio extrato, já consta aqui na primeira folha, o valor de R$ 450 com locação de veículos, que faz parte desses R$ 950, e um valor de R$ 1.050 com locação de equipamento de som. O que aconteceu no caso? O outro valor que é informado como não apresentado a origem do que aquele recurso foi utilizado, um cheque de R$ 1.500, o corpo, por isso que eles somam 450, que seria de um veículo que não teria informação, e
um cheque no valor de R$ 1.500, que também não teria essa informação. O fato é simples. O mesmo fornecedor do serviço, da alocação desse veículo, também foi o locador desse equipamento de som. O gasto da campanha para com esse fornecedor foi justamente R$ 1.500 e foi pago através de um único cheque. O cheque que está informado aqui no extrato bancário, juntado aos autos, que é o cheque de número 85002. Esse cheque 85002, ele tem esse valor de R$ 1.500. E ele foi utilizado para o pagamento justamente dessa locação de veículo e para a publicidade em carro de som. O nome do fornecedor do serviço é o senhor Francisco Lindoglácio de Almeida. Está tudo identificado no processo. Está tudo identificado. O cheque que foi pago ao senhor Francisco Lindoglácio de Almeida, no valor de R$ 1.500, foi para o pagamento dessas duas despesas, para a alocação do veículo, R$ 450, e para o serviço através de carro de som, que foi R$ 1.050. Eu procurei saber do candidato, na época, o porquê disso. O porquê não fazer dois cheques, um para o pagamento de R$ 400 do veículo e o outro no valor de R$ 1.050. O que me foi informado por ele, através de contato com o contador, que elaborou a prestação de contas, é que, como se tratava do mesmo fornecedor, e dada a questão que os senhores já várias vezes já tiveram que vivenciar aqui nessa corte, em outras prestações de contas, em relação àquela greve bancária, ele acreditava que, eventualmente, podia ser que ele não tivesse o cheque suficiente para pagar todos os fornecedores. Então, ele fez um único cheque no valor de R$ 1.500 e pagou esse fornecedor, o senhor Francisco Lindoglácio de Almeida, para quitar esses dois débitos. O débito de R$ 450 com o aluguel do veículo e o serviço de R$ 1.050 com o equipamento de som. Então, não se trata de causa estranha à documentação da prestação de contas. Não se trata de documento de valor que não transitou na conta bancária. As informações estão bem claras no processo. O cheque está aqui. O extrato bancário do Banco do Brasil foi juntado. E está aqui o cheque. No valor de R$ 1.500, o cheque 85002, nesse valor, quitando essas despesas. Então, não foi feito nada de irregular. Então, os recursos, na ótica do recorrente, estão claramente explicados aqui como foi que foi pago esse serviço de locação de R$ 450 e a destinação desses R$ 1.500 que foi originário desse cheque, para que foi feito a destinação desse valor. E isso está, inclusive, nos extratos e nas informações de todos das receitas declaradas na prestação de contas. Em razão disso, é que se pede a aprovação das contas do recorrente. E caso essa corte entenda que se mantenha essa glosa, mas que esse valor, né, ele seja considerado a questão da razoabilidade, da proporcionalidade em relação ao quanto da prestação de contas, em consonância com jurisprudências que eu coleciono ao recurso para que se aprove as contas, mesmo que com ressalvas. Eu agradeço a paciência de Vossas Excelências e peço que seja dado provimento ao recurso. Obrigado, doutor Afonso. Relator, como vota? Senhor presidente, para ser mais objetivo, no caso concreto, a Procuradoria Eleitoral alegou uma preclusão, mas eu quero esclarecer que no recurso não foi trazido nenhum documento novo, apenas o que a Procuradoria calca a sua ideia de que estas explicações que foram dadas aqui na tribuna do uso de um cheque só para pagar duas despesas estariam preclusas. Mas eu nem no voto escrito eu nem abordo esta questão, mas como foi trazido na tribuna, eu gostaria de esclarecer aos pares. O meu voto foi no sentido de aprovar com ressalva, senhor presidente, porque na própria sentença, o juiz sentenciante já diz que as irregularidades representam 8,28% do total das despesas. E ele deixa de aplicar a proporcionalidade, pegando um precedente do ilustre colega doutor Luiz Gustavo, que fixou o parâmetro de 7,6%.
mas eu creio que, desde que eu estou aqui, que esse parâmetro já foi para 10%. Né? Então, senhor presidente, em dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, eu voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas a prestação de contas de Breno Oliveira Queiroga de Moraes. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor José Dantas de Paiva. Senhor presidente, eu acompanho o relator em função da aplicação desses princípios, mas com ressalvas, deixando a ressalva da ressalva, que em alguns casos deverei analisar também, além da aplicação desses princípios, mas deverei também observar alguns casos concretos, né? Mas, em função disso, eu acompanho o relator. Perfeito. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho o relator, senhor presidente, e só esclareço que esse precedente mencionado, esse 7.6, que na verdade era 7.65, era um parâmetro que o próprio TSE adotava. E o TSE está elasticendo esse percentual, com o que eu não tenho nenhuma discordância, obviamente. Mas a ressalva também do doutor José Dantas é muito pertinente, porque existem casos onde, mesmo dentro da proporcionalidade, as falhas que são verificadas se revestem de uma gravidade, de uma seriedade capaz de macular tão fortemente a lisura e o controle da prestação, que justificam uma desaprovação. Mas não é o caso dos autos. Neste caso, acompanho integralmente o relator. Perfeito, doutor Vladimir Capistrano. Como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, também acompanho o relator e ia fazer, inclusive, essa observação que o doutor Gustavo fez, que a própria jurisprudência do TSE, quando aplica os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ele excepciona essas situações de alta gravidade em que esses princípios são afastados, mesmo dentro desse critério objetivo dos 10%. Então, essa ressalva que o doutor Dantas faz no voto dele, ela já está consagrada pela própria jurisprudência do TSE, e aqui mesmo no tribunal a gente também tem agido desse modo. Acompanho o relator. Perfeito. Desembargador Cornélio Alves. Concordo com o relator. Doutor Francisco Glauco. Acompanho, senhor presidente, com as preocupações externadas pelo doutor Zé Dantas, inclusive que nesse caso eu fui verificar só pela palavra do advogado, que eu fui entender exatamente qual tinha sido o problema das contas, e na verdade o problema foi basicamente que o candidato não atendeu a intimação para esclarecimento de alguns pontos, e essa omissão do candidato em algumas situações pode, na verdade, representar algum problema sério, que não é o que foi verificado nesses autos, porque aparentemente não houve qualquer prejuízo à aferição da lisura e da confiabilidade das contas. Por isso que eu acompanho com esses esclarecimentos, senhor presidente. Perfeito. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo judicial em mesa para julgamento. Tem na pauta administrativa, está disponibilizado aí no PJE, o 1412, dígito 23. A designação de juiz eleitoral. No caso aqui é para a 42ª zona eleitoral. O voto está aí disponibilizado. Acredito que dispensa a leitura, lá em Luiz Gomes, e eu estou designando o doutor Pedro Cordeiro Júnior, que é juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Mossoró, para, a partir da publicação do acórdão, se aprovado, até o dia seguinte ao primeiro turno das eleições, ou até o dia seguinte ao pleito do segundo turno, se houver. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Já votei no PJE, inclusive. Perfeito. Então, proclamo o resultado julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro. Declaro às 15h47 encerrada a presente sessão. Lembrando que amanhã não estaremos, nem eu nem o desembargador Cornélio Alves estaremos presentes.